Olá, a reflexão de hoje está em Gênesis capítulo 38, dos versículos 11 ao 14. E a palavra de Deus diz assim: Então disse Judá a Tamar sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá meu filho seja grande. Porquanto disse: Para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa do seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. E depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tima, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Tima a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos de sua viuvez e cobriu-se como véu, envolveu-se, assentou-se à entrada das duas fontes que estão a caminho de Tima, porque via que Selá já era grande e não lhe fora dada por mulher. Falando um pouco mais sobre a história de Tamar, a gente vai voltar a alguns versículos e alguns capítulos rapidamente para entender o que está acontecendo com Tamar. Então, vamos partir do princípio. Judá era filho de Jacó, com Lia. Então, a gente tem que lembrar que Judá era um daqueles irmãos de José. Então, ele participou daquela trama de vender seu irmão como escravo, de contar para o pai que José estava morto, escondendo o que de fato tinha acontecido. Pois bem, os anos se passaram, Judá se casou e ele teve filhos, e um de seus filhos se casou com Tamar. Acontece que Tamar não teve filhos e seu esposo faleceu. E a lei daquela época dizia que, como ela não teve filho, ela deveria, na verdade, né? Não é nem que ela poderia, não era uma opção para ela, que ela teria que se deitar com seu cunhado, então com o irmão do seu falecido marido, para que ela tivesse um filho e esse filho pudesse dar continuidade à linhagem deles. Isso era lei, né? E a gente sabe que as mulheres naquela época e os homens também, debaixo da lei, eles tinham que cumprir. E isso aconteceu, então Judá vai lá e fala com Tamar e fala com seu filho e faz cumprir a lei. Acontece que Tamar se deita com seu cunhado, mas a lei é muito clara. A lei diz que ela se deita com seu cunhado e quando tiver filho, isso não é mais necessário. Acontece que eles, não sei se ele, por não querer dividir a herança, ou talvez por querer se aproveitar da situação, ele impedia que a gravidez acontecesse. Então, ele evitava intencionalmente que a gravidez acontecesse. E Tamar era submetida a essa dor sempre. Eu imagino que talvez ela não quisesse estar ali se deitando com ele, e não vou me alongar aqui nisso, mas enfim. Acontece que com o tempo, eu acredito que até por uma justiça de Deus, vendo o sofrimento daquela mulher e vendo que ela estava mantida ali como se fosse em um cárcere, né, na mão de um homem que só queria usá-la, não queria gerar filho, não queria dividir herança, não queria fazer de fato cumprir a lei, esse homem também faleceu. E aí, Judá só tinha mais um filho, que ainda era um menino, e ele fala para Tamar: olha, para fazer cumprir a lei, assim que o menino estiver em idade adulta, vocês vão ficar juntos e ter um filho e dar continuidade à linhagem, como está garantido em lei. Enquanto isso não acontece, você volta como a viúva que você é e vive na casa dos seus pais. E Tamar faz isso, ela volta para a casa dos seus pais e ela volta com aquela condenação sobre ela, sobre o fato de não ter filhos, sobre o fato de seu primeiro marido ter morrido, seu cunhado ter morrido, e aquela coisa toda acontecendo ali. O menino cresce e Judá
não aparece e não faz cumprir a lei. E aí Tamar, mulher inteligente, conhecedora da lei que é, ela entende que Judá não ia entregar o filho para ela e que ela estaria ali numa situação deplorável, porque uma viúva sem filho, sem herança, sem nada, ela estava condenada a viver, talvez a mendigar para ter seu próprio sustento ali, é algo horrível que acontecia na época, enfim. Ela tem a ideia de esperar Judá na cidade onde ele ia passar para tosquear as ovelhas. Ela tira suas roupas de viúva, ela põe uma outra roupa e ela coloca um véu sobre o rosto. E Judá se encanta por ela sem saber que era Tamar. E ela diz que sim, que ela se deitaria com ele desde que ele deixasse algumas coisas em garantia, e ele deixa lá alguns itens em garantia, como se fosse um penhor. E eles se deitam. Aí, algum tempo depois, ela engravida. E a notícia chega até Judá. E aí entram os caluniadores, né? As pessoas que julgam sem saber o que aconteceu. E eles falam que Tamar está grávida e Jacó fica enfurecido e ele fala: vamos fazer cumprir a lei. E qual que é a lei? Se uma viúva engravida e ela está na casa de seus pais e ela não engravidou de ninguém da família que seja da família do seu esposo, ela deve ser morta apedrejada. E eles vão para fazer esse cumprimento de lei, ele nem pensa em, meu Deus, será que foi estupro? Será que foi isso? Será que foi aquilo? Não, eles não querem nem saber. É cumprir a lei e se livrar do problema. Era assim que Tamar era vista. E quando Judá chega, a Tamar, inteligente e uma mulher usada por Deus, ela chega com aqueles objetos que ela pegou de Judá na noite em que eles estiveram juntos. E então ele entende que era ela que estava lá. E aí ele diz: você é uma mulher justa. E sim, ela fez cumprir a lei. E ela venceu os caluniadores também e deu continuidade à sua linhagem. Não porque ela ficou na posição de triste, de chorando, de viúva deprimida. Ela enfrentou tudo. Enfrentou a dor do luto por ter perdido seu esposo, enfrentou a dor de talvez ter sido abusada por seu cunhado, por ele ter enganado ela por algum tempo também, depois a dor de ter sido enganada pelo seu próprio sogro, mas ela, como conhecedora da lei, ela foi lá e fez valer os seus direitos, porque a lei diz que ela poderia sim ter um filho do seu sogro e dar continuidade à linhagem, e assim foi feito. E aí a sorte de Tamar mudou a partir disso.